Perfeito. Vamos para o Bruno agora. Vai lá, Brunão. Fala, Daniel. Primeiramente, agradecer aí o convite, a sua iniciativa, né? Parabenizar do Curso Fórum, da Camila, falar um alô para todo mundo, para os amigos, Ana Paula, Raquel, Marcelo, um abraço a todos. Bom, o tema que eu quero trazer para vocês, eu acho que está interligado, né? O tema de todos aqui está todo ligado, existe uma conexão entre os temas. Direitos fundamentais e restrição. Acho que talvez seja o tema do momento, né? Direitos fundamentais e restrição. E, às vezes, uma coisa que parece ser tão óbvia, em momentos de conflito, ela se acentua, né? Que é a ideia de restrição aos direitos fundamentais. Eu não consigo imaginar em nenhuma sociedade, seja lá a sociedade mais primitiva, que você não conceba direitos fundamentais restringidos. Restrições a partir das próprias relações sociais, da interação que se tem com o outro, né? Então, a gente tem que fixar 3 pontos importantes, penso eu, que o primeiro ponto é estabelecer se os direitos fundamentais eles são absolutos ou relativos. O segundo ponto é estabelecer se os direitos fundamentais podem sofrer restrição e como essa restrição vai se dar, ou seja, no âmbito abstrato, primeiramente, definir se são relativos ou absolutos. Depois, em concreto, como vai se dar essa restrição aos direitos fundamentais, que é necessário para que exista uma restrição aos direitos fundamentais. Eu estou ouvindo um chiado, vocês estão me ouvindo legal? Está tudo bem aí? Tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem? Tá certo meu microfone, não? Tá, agora sim. Agora tá, porque eu estava ouvindo um chiado. Foi, tá bem? Tá legal, pessoal? Sim, agora sim. Tá. Tá sim, tá sim. Então, retomando, eu acho que para a nossa discussão, 3 pontos são importantes. Primeiro, fixar se abstratamente os direitos fundamentais são absolutos ou relativos. No segundo ponto, né, fixada a primeira premissa, no segundo ponto, analisar como é possível essa restrição em concreto, a partir de quais critérios. E o terceiro ponto, quem pode estabelecer essas restrições. Como eu disse para vocês, se a gente imaginar qualquer relação social, você já trabalha a partir de uma sociedade, ainda que seja essa sociedade mais embrionária, com direitos limitados. Você não pode falar em direitos ilimitados quando você está se relacionando com o outro, porque ele acaba sofrendo aí uma limitação a partir dessa conexão com o outro, né? Se você for o próprio Gênesis na Bíblia, né? No paraíso, havia limite. Havia limite à própria liberdade, à própria autonomia, né? A única coisa que não se podia fazer era comer a maçã e a maçã foi comida. Ou seja, não era uma liberdade absoluta. E a gente tem umas discussões nesses momentos que, como eu falei, né, parecem ser bastante óbvias, mas elas se acentuam. Recentemente, dois pontos que eu quero trocar com vocês: liberdade religiosa e a liberdade, mais especificamente, liberdade de ir e vir, que a gente pode desdobrar também para a liberdade de expressão. Aí muitos discutindo se a liberdade religiosa, a liberdade de culto seria absoluta. Estão violando a minha liberdade de ir e vir em razão da quarentena, em alguns lugares, em razão do lockdown. A minha liberdade de expressão, fake news, né? Então, se discutindo se esses direitos seriam absolutos, se seriam passíveis de restrição. Como eu falei para vocês, essas restrições elas acontecem no dia a dia da nossa vida. Você pega, por exemplo, o exemplo do Daniel, se o Daniel estiver aí, em São Paulo, né? Aqui no Rio, a gente não tem muito isso, né? Mas em São Paulo você tem, por exemplo, rodízio. Não tem isso, Daniel, lá? Rodízio, né? Rodízio de carros e tal. Ou seja, estou restringindo, de alguma forma, a sua liberdade, tá? E de usar o... Eu escutei uma Fórmula 1 aí, não foi? Pois é. Não foi aqui porque eu estou na serra, estou no mato, inclusive por isso que eu perguntei se estava legal a internet. Então a Fórmula 1 não foi aqui não, viu? Eu escutei um carro de Fórmula 1, aí deve ser o Daniel aí perto, né? Do autódromo. Ao vivo tem essas coisas, gente, é isso mesmo. Depois do pessoal da técnica, isso é coisa do Paulinho aí, que deve estar vendo um vídeo aí e vazou o som. Mas, ou seja, você sofre restrição na sua liberdade, na sua possibilidade de escolha, pelo menos na utilização do seu automóvel. Então, você sofre uma restrição, né? Você tem que fazer o rodízio de carro e sofre a restrição para preservar o meio ambiente, a poluição, a saúde, inclusive, né? Se você pegar, imaginar a liberdade de culto, eu trago 2 casos interessantes, né? Um caso foi no interior de São Paulo, um padre no interior de São Paulo, um padre já mais idoso, né? Aqueles padres de paróquia e tal, muitos anos já na paróquia, e ele fazia uma missa ao domingo, 7 da manhã. 7 da manhã começava a missa ao domingo.
E começava o badalo do sino da igreja para chamar, convocar a missa às 5h30 da manhã. Aí entraram, pediram para o padre primeiramente, né? Falaram, pô, seu padre, mas 5h30 no domingo eu estou dormindo, 5h30 da manhã, né? Não tem como ser um pouquinho mais tarde? Não, a minha missa começa às 7, às 5h30 eu começo a convocar. Teve que se entrar na justiça para dizer para ele, olha só, 5h30 não pode, 5h30 não dá. Então se limitou a liberdade de culto? Claro que se limitou a liberdade de culto. Um outro caso também interessante, esse aqui no Rio de Janeiro, era chamado Pregador do Lido. Era um indivíduo, ele chegava, Lido é uma praça ali em Copacabana, né? Ele chegava na Praça do Lido, final de semana, sábado, domingo, normalmente domingo, colocava sua caixinha de som, isso aí às 6 da manhã. Quando era 6h30, 7 horas, ele começava o microfone, aleluia para cá e aleluia para lá, e as pessoas não conseguiam dormir. Né? As pessoas não conseguiam dormir porque ele estava lá pregando na praça, local público. Ele foi impedido de fazer isso, pelo menos de fazer isso naquele horário. Então houve uma restrição à sua liberdade de culto em razão do horário, veja só. Porque você tem outros direitos conflitantes. O direito das pessoas à tranquilidade, o direito das pessoas ao sono. Ainda para tocar nessa questão religiosa, né? Você tem uma limitação, por exemplo, às religiões de matriz africana que fazem sacrifício de animais. Podem fazer sacrifício de animais? O STF entendeu que sim, mas não pode adotar um meio cruel nesse sacrifício. Não pode sacrificar todo e qualquer animal. Será que pode sacrificar, por exemplo, o mico-leão dourado? Não pode. Será que pode sacrificar aquele poodle do Daniel, aquele poodle torcedor da Lusa, né? Que tem o nome de Denner, que eu sei? Não pode. Entendeu? Não pode. Então você tem uma limitação. Você tem uma limitação, por exemplo, na sua liberdade, quando você tem um show na cidade, Rio de Janeiro, o Rock in Rio, você limita a liberdade das pessoas de acessar aquele bairro. Então só acessa aquele bairro quem for morador, quem for ao show. Então você tem essa limitação. Eu não posso limitar, por exemplo, em razão de uma pandemia, não posso limitar, por exemplo, em razão de um interesse público maior. Show do Roberto Carlos, você limita o acesso ao bairro de Copacabana. Ano Novo, você limita o acesso ao bairro de Copacabana. Portanto, você limita, de alguma forma, essa liberdade de ir e vir. Eu limito, por exemplo, o seu vestir. Você não pode andar nu na rua. Então, isso é uma limitação à sua liberdade. Então, a liberdade, abstratamente considerada, ela não é algo... A liberdade, desculpe, né? Os direitos fundamentais, abstratamente considerados, eles não são absolutos. Por isso é que se diz que os direitos fundamentais são relativos. Embora, né, se fale que teríamos, abstratamente, alguns direitos absolutos. Direito à não escravidão, direito à não tortura. Em relação até mesmo ao direito à não tortura, existe uma divergência maior, né? Mas, abstratamente, você teria alguns direitos absolutos. Mas, de uma forma geral, os direitos seriam relativos. E seriam relativos exatamente porque nós vivemos em sociedade. A gente se relaciona com o outro, portanto. Então, no plano concreto, aqui no segundo aspecto, os critérios para a restrição de direitos fundamentais são sempre o outro. O outro, leia-se, né? O outro enquanto indivíduo, o outro enquanto coletividade. Então, essa restrição ela vai depender sempre de uma relação com o outro. O outro, como eu disse, indivíduo, ou o outro, coletividade. E o terceiro aspecto, quem é que pode estabelecer essa restrição? Essa restrição ela pode ser estabelecida apenas pelo Poder Legislativo, apenas através de lei, essa restrição pode ser estabelecida administrativamente, e a resposta é positiva. A restrição pode ser estabelecida legislativamente, a restrição pode ser estabelecida administrativamente. De exemplos, né? Rio de Janeiro, São Paulo, restrições à liberdade de ir e vir, estabelecidas administrativamente. Restrições estabelecidas legalmente. Por exemplo, a liberdade de expressão, esse momento do fake news, né? A gente acaba debatendo na internet, muito mais na internet, em razão da pandemia. Aí houve um debate na internet recentemente, aí outro professor, a gente debatendo, vira e fala para mim assim, mas você vai limitar a liberdade de fake news? Quem vai dizer o que é fake news? Eu falei assim, depende do que se está dizendo. Se você afirma que a Terra é plana, tá aí, ó, fake news. Ou seja, não é mera opinião, eu tenho fatos. Então, muitas vezes, né, é fácil de você constatar que aquilo é uma fake news.
Isso vai depender, claro, do caso concreto. Será que é difícil nós constatarmos, por exemplo, que a Terra não é plana, que isso é uma fake news? Óbvio que não, é de fácil constatação. Então, a fake news, a depender do caso concreto, é fácil de você dizer se é uma fake news, se não é uma fake news, se é mera opinião, né, ou se é de fato uma mentira. Aí ele me respondeu, não faz fake. Mas aí, nesse caso, né, constatada a fake news, eu vou punir como? Com uma bronca? Querendo ser irônico, né, sarcástico, eu falei assim, não, novamente, depende da fake news. Depende da gravidade da fake news. Por exemplo, se eu divulgar, propagar que você é um pedófilo, você acha que essa minha conduta é merecedora apenas de uma bronca? Você que vai me dar a resposta. E mais, né? Isso já existe na legislação. E existe na legislação praticamente do mundo todo, em maior ou menor extensão. Você tem, por exemplo, né, crimes de calúnia, difamação, injúria, denunciação caluniosa. Você tem a possibilidade, né, de alguma forma, punir civilmente. Então, a fake news ela já é, de alguma forma, combatida em maior ou menor medida. Então, os direitos fundamentais eles não são absolutos. Os direitos fundamentais são direitos relativos. E são relativos sempre a partir dessa relação. Ninguém aqui é Robinson Crusoe, né, vivendo isolado. E o Robinson Crusoe, no momento em que ele encontrou Sexta-feira, passou a já não ter mais direitos absolutos. Passou a ter essa restrição, né? Então, acho que esse é o ponto que eu queria tocar com vocês e ter essa participação aí com vocês. Curioso, Bruno, que você tenha falado do Robinson Crusoe e do Sexta-feira, porque eu falo disso também, embora hoje a molecada nem saiba mais quem é Robinson Crusoe, tão pouco quem foi Sexta-feira. Pois é, tem mas isso, eu falo né? Eu adoro ele, eu adoro Sexta-feira, sou como fã. a Lid, ela nunca vai desaparecer entre nós, né? Porque qualquer... A gente pensa, né, o Robinson Crusoe e o Sexta-feira numa ilha deserta, e a partir do momento que eles começam a se relacionar, é uma sucessão de leads. É uma sucessão de conflito de interesses, de pretensões exatamente, existidas. Daniel, isso é a sua área, né? Essas leads, exatamente por isso. Pois é. De interesse, aí eu falo para os alunos, né? Eu falo para eles, falo, ó, se numa sociedade é a mais simples possível, uma ilha deserta, com duas pessoas, já tinha lead para dar com o pau, imagina na nossa sociedade. Ué, mas o paraíso foi isso, né? Eu falo isso e Eva morderam a maçã, né? É isso, então, ou seja, eu não consigo, ou seja, a Raquel, o Daniel, eu não consigo, assim, para mim é difícil algumas discussões que surgem, sabe, essas discussões, direito fundamental, não pode sofrer restrição, mas quando que não pode sofrer restrição? Em que momento? Onde direito fundamental não pode sofrer restrição? Em que lugar direito fundamental nunca sofre restrição? Pegue, por exemplo, a liberdade de expressão. Tá? A liberdade de expressão nos Estados Unidos, que é onde se diz, né, que a liberdade de expressão é absoluta. Não é. Não, ela não é absoluta nos Estados Unidos. Tem uma teoria da Suprema Corte norte-americana, do clear and present danger, que quando a manifestação representar um perigo real e imediato, tá, ela pode sofrer restrição. Tem também restrições no âmbito civil. Quando você viola, por exemplo, uma ordem judicial, há a possibilidade de ser sancionado. Pega a Alemanha, por exemplo, né, o discurso de ódio. Então, eu gostaria de saber aonde, em que momento da história, se entendeu que os direitos não pudessem sofrer restrição. Me parece que a discussão é quanto à extensão ou profundidade dessa restrição, e não quanto à possibilidade de restrição. Esse pensamento, né, de que as liberdades não podem sofrer restrição chega a ser até pueril, né, porque a gente aprende isso no primeiro ano da faculdade. Exato. Até o direito à vida sofre restrições. Né? Sem dúvida. Inclusive, veja algumas questões assim que acabam sendo levantadas nesses momentos de conflito, né? E a gente tem que discutir, às vezes, o óbvio, muitas vezes. Exatamente, a gente tem que discutir o óbvio. E mostrar o óbvio, né? A gente está tendo que discutir. Outro dia, um colega pega e me pergunta assim, Bruno, o que você acha da interpretação quanto à possibilidade de intervenção militar? Eu falei, meu amigo, me recuso a discutir uma questão. Não, me recuso. Porque o Bruno está falando, não existe essa possibilidade hermenêutica, não existe essa possibilidade hermenêutica, não existe essa possibilidade interpretativa. Ou seja, você querer discutir comigo, entendeu? Porque a Terra é plana, sabe? A gente está levando as coisas ao absurdo, não é, Raquel?
Ele é muito bravo, vocês têm que seguir o Instagram dele, eu só vejo as respostas e vou dando like, assim, né, que é dos meus. Tem que ser, a gente não pode chegar no momento de discutir o absurdo do direito, né? Que dizer que todos os direitos são absolutos, realmente foi o que a Ana falou, a gente aprende no primeiro período, não tem o que discutir. Se a Constituição relativiza o direito à vida, né, permitindo, por exemplo, a pena de morte em caso de guerra, como é que eu vou discutir a existência de um direito mais absoluto que se fosse, né, em relação à vida? Não tem como. Então, a gente também tem que ponderar o que se discute. Nisso eu acho que o Bruno está certo. Porque a gente está na era da que a internet se pode discutir qualquer coisa. E aí chega uma pergunta como chegou essa para você, né, Bruno? Foi, né? E você pega o momento agora, a gente vê, inclusive, professores de direito. Isso que é mais grave, né? Aí por exemplo, a minha liberdade de viver está sendo tolhida, está sendo restringida. Quer dizer, você vê que o discurso está sendo direcionado. Olha, tá um avião aí, passou um avião aí, não foi aqui não, hein? Eu estou no meio da selva aqui, eu estou no meio da selva. Mas o pior é quando alguém da área jurídica faz esse tipo de construção, né? Aí é assustador. Exato, é assustador, mas você identifica que o fundamento dessa discussão é um fundamento essencialmente político-ideológico. Tá? E aí você desconsidera qualquer verdade para o direito, qualquer verdade já consolidada no direito. Entendeu? Porque existem verdades consolidadas. Claro que a gente pode destruir e reconstruir uma verdade, mas a gente entende que esses conceitos já estão, de alguma maneira, consolidados no direito. Aí eu escuto de um professor de direito constitucional falando, estão de direito constitucional, estão restringindo a minha liberdade de ir e vir. Eu falei, eu nunca ouvi você falando isso quando restringiram a sua liberdade de ir e vir no show do Roberto Carlos, em Copacabana. Quando restringe a sua liberdade de ir e vir, por exemplo, no final de ano, no Ano Novo, em Copacabana. Aqui você sofre restrição. Sua liberdade de ir e vir, por exemplo, quando restringida no show Rock in Rio, no Rio de Janeiro, que quem mora no Rio sabe. Não, e o pior, né, Bruno, assim, você ainda encontra juristas experientes construindo, né, interpretações de que a intervenção militar é autorizada pela Constituição. Sim, isso realmente é assustador. Desculpa, né, o Ives Gandra, né, que acabou levantando essa questão. Me desculpe, às vezes foi o que a Raquel falou, eu sou um pouquinho mais incisivo, né? Não, ele é relevante, não conheço, mas ele é relevante. Eu pergunto até para vocês, na minha área. Eu pergunto para vocês, porque na minha área não é, na área de vocês ele é relevante? Assim, porque eu vou dizer, na minha não é, entendeu? Na minha não é relevante, nunca foi, e agora levanta uma questão absurda e acaba... Uma questão absurda, e acaba embasando pessoas, né, que passam a repetir isso, né? Mas eu queria trazer exatamente isso, essa questão da restrição aos direitos fundamentais e debater isso com vocês. Aí o Daniel trouxe aí que o processo civil, né? O processo civil consegue ver bem isso, né, Daniel? Não tem como. Você tem uma discussão que o direito é meu, o direito é seu. Então, isso sempre existiu. A partir do momento que o homem se une em sociedade, né? E aí o exemplo é o nosso... Eu sou mais fã do Sexta-feira do que do Robson Crusoe, né? Mas, então, o exemplo é esse. Tá? Se eu estou sozinho, óbvio que eu posso falar em liberdade absoluta, né? Eu acho que se você está sozinho, você nem discute liberdade, porque a partir do momento que você discute liberdade, é porque você tem que ter um outro ponto da não liberdade. Né? Porque, do contrário, você não tem sequer essa discussão. Enquanto o Robson Crusoe estava sozinho, isso não se discutia, né? Mas o Sexta-feira chegou... Essa já foi uma afirmação filosófica aí, já deu a deixa para a Raquel entrar com a participação dela, hein?